Agora foi. Maravilha. Vamos dar início, então. Muito boa tarde a todas e todos que aqui estão presentes, né? Me chamo Diego Santana, sou estudante do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UERJ e com muita alegria, né, que a gente dá início a mais uma atividade do LEPEX, que é o nosso laboratório de ensino, pesquisa e extensão em Ciências Sociais da UERJ. A gente tem o prazer hoje de receber a professora Paula Mente Lacerda. E a palestra de hoje foi intitulada Direitos Humanos, Reparações e Indenizações no Brasil Contemporâneo. Tá? Para quem não conhece, né, a Paula atualmente é professora associada do Departamento de Antropologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da mesma universidade. Paula tem experiência nas áreas de gênero, direitos humanos, mobilização social e dinâmicas políticas contemporâneas, especialmente a partir da Amazônia brasileira. E também é membro da Associação Brasileira de Antropologia e faz parte do grupo de trabalho Antropologia do Estado e das instituições da Associação Latino-Americana de Antropologia, além de ser coordenadora do Núcleo de Estudos sobre a Amazônia Contemporânea, o NUAMA da UERJ. Feita essa breve introdução, queria agradecer a Paula pelo aceite, né, do convite, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva, tá? No mais, queria desejar boas-vindas e que você possa iniciar sua fala, fique à vontade, tá? Para fazer a apresentação. Depois, posteriormente, abrimos para o debate. Tá bom, Paula? Fique à vontade. Obrigada, Diego. Obrigada ao Lepex pelo espaço. Obrigada ao Wallace, que aceitou realizar essa atividade. Obrigada a todo mundo que está aqui. E eu vou começar compartilhando a apresentação. Estão vendo, né? Então tá, então eu preparei essa apresentação aqui no PowerPoint por sugestão do Wallace, que é uma coisa que eu não costumo trabalhar muito, mas achei que o exercício foi interessante. Mas eu sei que a maioria das pessoas que está aqui já conhece o meu trabalho, mas ainda assim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode interromper. Eu só não estou conseguindo ver o chat, mas eu consegui uma visualização aqui que eu vejo os quadradinhos, então se alguém quiser falar, ligar a câmera para perguntar alguma coisa, também pode ficar à vontade, tá? Então, bom, eu vou começar essa apresentação aqui, passando do título, né? Eu coloquei aqui embaixo esse período, 2014, 2025, que é mais ou menos, né? Eu me dei conta, né, que tem mais de 10 anos que eu faço essa pesquisa, o que é muito doido, né? Ter 10 anos de uma pesquisa, em geral, a nossa pesquisa de grande fôlego é pesquisa do doutorado, né? Que são 4, 5, né? E eu estou há 10 anos nessa pesquisa, o que demonstra, eu acho, o meu interesse pelo tema, mas eu acho que a profusão de questões, né, que esse tema suscita, eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, eu comecei aqui com esses acúmulos teóricos e empíricos que são anteriores à produção do que foi o primeiro projeto sobre reparações e indenização. Na época eu chamava reparações econômicas, né? Vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Então eu vinha, né, desde o final da minha graduação, de uma experiência no Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, que é o CLAN da UERJ. Então ali eu aprendi a pesquisar com e para movimentos sociais, né? Dentro do tema também dos direitos humanos, e nesse período, né, eu ainda trabalhava no CLAN e fiz o meu doutorado no Museu Nacional, no PPGás, que foi sobre o caso dos meninos emasculados de Altamira, que eu acho que vocês já ouviram falar, né? E esse caso eu estava interessada em pensar, né, a relação entre violência, Estado, ativismo de vítimas, ativismo de familiares, e eu acabei chegando nessa própria pesquisa no tema das indenizações, porque esse foi um caso que não foi um caso de violência que não foi praticada pelo Estado, né? Então foram agentes privados que realizaram as violências, crimes letais ou não letais contra os meninos de Altamira, mas a forma como o Estado foi negligente acabou resultando num pedido de indenização mais tarde, que as famílias então recebem uma pensão vitalícia. É uma pensão no valor
valor de um salário, né? Então é um valor que os próprios familiares das vítimas, né, consideram um valor bem abaixo de todo o sofrimento, mas foi nesse momento, então, no fim do meu doutorado, que eu despertei para esse tema das indenizações, muito especialmente em situações de violações de direitos humanos. Então, eu não estava interessada, por exemplo, em indenização trabalhista, eu não estava interessada em outros tipos de indenização. Tá animado. Tudo bem? Não te escuto, Diego. Eu caí ou você? Acho que eu, né? Foi você, né? Acho que foi. É porque travou aqui pra mim, eu fiquei na dúvida. Tá. Mas a gente continua, sem problema. Acho que ó, eu não sei onde eu parei, então acho que eu vou recomeçar. Tudo bem, sem problema. Fica à vontade. Estão vendo, né? Então, bom, não sei de onde que eu devo recomeçar, mas vou tentar ser mais breve, né? Esses acúmulos teóricos e empíricos da pesquisa começam quando eu ainda estava na graduação, quando eu começo a trabalhar no Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, que foi onde eu aprendi a trabalhar com e para movimentos sociais, né? Dentro dessa temática dos direitos humanos. E ainda quando eu trabalhava no CLAN, como a gente chama, eu comecei o meu doutorado no Museu Nacional, no PPGAS da UFRJ, com essa pesquisa sobre o caso dos meninos emasculados de Altamira, que eu não vou entrar em detalhes aqui, é um caso bem conhecido e quem não conhece acho que pode dar uma pesquisada que vai encontrar bastante material, inclusive o meu próprio, depois teve outras produções, né, sobre isso. Mas, nesse caso, os familiares das vítimas entraram com um pedido, né, através da representação legal deles, né, entraram com um pedido de indenização que veio no formato de uma pensão vitalícia, embora os crimes contra os meninos não tenham sido praticados pelo Estado, não eram policiais, né, não eram agentes do Estado, entendeu-se que teria havido uma série de negligências cometidas sim pelo Estado, tanto na fase da instrução policial quanto na fase do julgamento, né? Então houve essa indenização. E foi a partir disso que eu comecei a ficar interessada, então, nessa questão de, bom, então como numa situação de violência grave, de violação de direitos, uma indenização, um pagamento em dinheiro, ele pode responder aos anseios dos sujeitos por justiça, por verdade, por direitos humanos, por memória, né? Parte dessa narrativa que eu vou falar um pouco sobre ela também, né? Memória, verdade e justiça, que vem da ditadura, mas como uma coisa pode encaixar na outra. Então, foi aí no final do doutorado que eu despertei para essa questão. E logo depois eu fiz um pós-doutorado, que foi essa pesquisa com integrantes de movimentos sociais na mesma cidade de Altamira, né, que fica no interior do Pará. E aí eu pude desenvolver um pouco isso, porque a cidade estava no auge da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, né, que foi o maior projeto do PAC, né, ainda no governo Dilma, e as pessoas estavam sendo vítimas de deslocamentos compulsórios, perdendo suas casas, perdendo seu direito à moradia e sendo reassentadas em lugares que até então não existiam na cidade de Altamira, né? Então criou-se ali uma periferia em moldes que não existiam, e isso também foi considerado como uma indenização, como uma reparação, e até pior que isso, como uma requalificação urbana, né? Então a criação desses conjuntos, dessas periferias. E aí então eu já era professora da UERJ nesse período e organizei esse projeto de pesquisa que é o que eu tenho até hoje. Em paralelo, eu fiz várias coisas, né? Tem um braço sobre Covid também, a Manu, que trabalha comigo, está aqui também, mas não vou falar muito disso hoje em dia. E aí eu coloquei esses três prints, né, que são notícias super recentes que eu peguei para fazer essa apresentação, que dão conta, primeiro, da presença das indenizações no campo dos direitos humanos, da indenização e das reparações, e de uma certa novidade que elas representam nesse campo e a forma, né, como isso vem sendo operacionalizado pelo Estado, né? Então, aqui tem uma questão, essa primeira notícia, né, da Corte Interamericana, que é essa aqui, né, IDH,
e o montante, né, o quantitativo de 37 milhões em indenizações. Então, vocês vejam como que isso está sendo utilizado como uma espécie de propaganda ou um compromisso, né, a relação entre direitos humanos e o pagamento de indenização. Sendo que esses casos aqui, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eles são quando o Brasil é condenado por violação, né? Então, ainda assim, isso aí teve uma reviravolta, alguma positivação, né? Aí tá essa notícia recente, né, de 2023, o Silvio estava no ministério ainda. Essa outra notícia, né, do Evaldo Rosa, acho que pelo menos quem é aqui do Rio vai lembrar, né, aquele caso, enfim, terrível, que também gerou indenização, e o de baixo foi aquele caso que a família, né, do Genivaldo foi baleada, foi em Sergipe, aí nesse valor de 1 milhão que está aí também. Então, isso é para mostrar também a diversidade de situações. Então, as indenizações podem ocorrer como resultado de uma condenação na Corte Interamericana, elas podem, o Brasil, a União, como está aí colocado, né, é condenado a pagar, ou pode ser um acordo como essa notícia aí da Advocacia Geral da União, né? Então, um acordo celebrado pela AGU. Fora isso, esses casos que eu reuni são do Executivo Federal, mas a gente tem no nível municipal de várias cidades, a gente tem no âmbito dos estados, o estado do Rio de Janeiro paga bastante indenização às vítimas de violência policial, às vezes mesmo como acordos extrajudiciais. E quando é nesse formato, acordos extrajudiciais, é difícil acompanhar o rastro dessa indenização. Então, os valores não são públicos, não tem quem celebra, não tem as cláusulas. Eu problematizo, né, e eu discuto em alguns artigos o quanto que essa indenização, às vezes rápida, né, é com o objetivo de evitar a mobilização social, evitar que os familiares de uma vítima de violação se organizem, se associem a grupos que já existem, né, contra a violência de Estado. Então, assim, é um tema bastante complexo e bastante polêmico, né? Não é uma questão assim de sou contra ou sou a favor. E o que eu desejo na pesquisa é justamente acompanhar essas questões e essas contradições. E aí, uma questão recente, recentíssima, é essa que está aí, sobre essa PEC 27 de 2024, né? Eu vou falar mais sobre ela adiante, mas que ela altera, né? Ela especificamente sobre a questão racial, né? Que foi uma das últimas questões que eu incorporei na pesquisa, e ela foi apresentada, né, em julho de 2024, e agora está tendo uma série de avaliações, de reuniões sobre essa PEC, mas apesar dela ter sido proposta, como vocês podem ver aí, pelo União e pelo PL daqui do Rio de Janeiro, ela teve uma ampla adesão da esquerda, inclusive da esquerda fluminense. E aí, para essa pesquisa, o que que eu faço? Eu faço entrevistas, entrevistas com advogados, entrevistas com operadores do direito, entrevistas com vítimas, com familiares de vítimas. Eu faço observação participante em eventos, né? Eventos de direitos humanos, eventos de coletivos. Eu faço análise documental, em geral, dos processos, mas também de notícias da imprensa, acordos, diário oficial, que às vezes é onde essas indenizações são publicadas, e eu faço, sobretudo, estudo de caso, né? E aí eu listei alguns desses casos que eu estudei com diferentes níveis de profundidade, mas são basicamente todos esses, né? Então tem o que foi o caso da minha tese, o que ocorreu também em Altamira do deslocamento compulsório, alguns casos que envolvem direitos sexuais e reprodutivos, né, que é Aline Pimentel e Exu, chacina, massacre, e esses dois últimos eu vou falar mais adiante, que é o caso Axaninca, do povo Axaninca, que é um povo indígena do Acre, e o caso do Banco do Brasil. E aí, para começar a compreender, né, o tema das reparações, a gente pode ir tanto no direito antigo, né, pensar a figura da restituição, restituição material, restituição simbólica, restituição econômica, né, no direito romano, mas a gente tem, digamos assim, uma trajetória, né, e essa trajetória
ela passa pelo Tratado de Versalhes, né, que implicou indenização, e a figura da indenização, ela era mais, a figura não, o estatuto, né, da indenização era mais uma coisa entre estados do pós-guerra. Então, o estado indenizava o outro pela anexação de terras, né, a questão da indenização de pessoas ou de grupos de pessoas, como os judeus, ela vai sendo construída posteriormente, sobretudo pós a Segunda Guerra Mundial, né, no Acordo de Luxemburgo, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí posteriormente tem esses outros marcos, né, que é a formação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos com a Corte, né, que é um pouquinho posterior, é de 78, e a justiça de transição que vários países daqui da América Latina passaram após as ditaduras, né? Alguns constituindo comissões da verdade, né? E a Comissão da Verdade e da Reconciliação, que é esse modelo sul-africano, depois do apartheid, né? E a Comissão da Verdade aqui no Brasil é em 2011. Então, digamos, todos essas instâncias, esses momentos históricos, né, apresentam algum acúmulo, alguma definição sobre reparação, e essa definição quase sempre é positiva, no sentido de dizer que a reparação é uma boa prática de direitos humanos e deve ser estimulada. E aí, eu coloquei aqui esse trecho desses pesquisadores, que é um trabalho recente, que está traduzido na Antropolítica, num volume que eu organizei com a minha colega Letícia Ferreira e o Diego Zenobi. E aí, esses autores, que são franceses, têm essa fala, né, que eu acho interessante. A reparação pode ser compreendida como tudo aquilo que as pessoas que se sentem vítimas de injustiças ou sofrimentos podem demandar ou reclamar em compensação a seus danos. E aí a gente já vê algumas categorias que vão se repetir na minha apresentação e na minha pesquisa, né? A reparação, que está no título, mas também a ideia de ser vítima de injustiça, sofrimento, a compensação e a própria questão do dano, que eu também vou chegar lá. E aí a gente tem, como eu falei, né, instituições, a gente tem normativas, a gente tem códigos, a gente tem uma série de instrumentos, digamos, favoráveis à reparação. E uma delas, né, uma dessas instituições importantes é a Anistia Internacional. E lendo, fazendo um levantamento bibliográfico, eu vi que esse documento que eu coloquei aí de 2003 da Anistia, que fala numa abordagem centrada nas vítimas, ele acaba se repetindo na bibliografia. Então acaba, como eu entendo, né, como sendo uma referência importante e marcante para esse campo de estudos, né, que está falando da importância da Comissão da Verdade e dessa ideia, né, de que deve haver conclusões de fatos e recomendações. E dentro dessas recomendações, quase sempre as indenizações, ou seja, o pagamento de uma quantia em dinheiro, é recomendado. Mas além disso, né, não é só indenização. O que eles chamam aí de reparação integral significa também reparação psicológica, reconhecimento público com pedido de desculpas, né? É um conjunto de medidas. E aí, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, assim, que é um lugar importante para essa pesquisa que eu faço, eu selecionei dois casos e eles são interessantes e eles são até complementares, de certa forma. O primeiro caso em que o Brasil foi condenado por violação de direitos humanos foi o caso Damião Ximenes. E aí os casos são indexados dessa forma, né? Caso Damião Ximenes Lopes versus Brasil, né? Então, assim, uma pessoa, nesse caso, uma pessoa que foi morta dentro de uma instituição de acolhimento psicossocial, né? Ele foi espancado, o Damião, e ele então é representado por uma ONG, por uma instituição que apresenta a denúncia a essa corte internacional apenas depois que todas as possibilidades de resolução interna são esgotadas. Então existem algumas condições para o caso ser admissível nessa corte e essa é uma delas. E o Brasil foi condenado a quê? A indenizar a família, a fornecer tratamento psicológico à família, investigar e punir os responsáveis, que eram esses funcionários da clínica,
reformar as políticas de saúde mental, realizar um ato público de reconhecimento de responsabilidade. E esse caso, como ele foi o primeiro em que o Brasil foi condenado, ele acabou funcionando como um marco, né? Como um marco assim da condenação do Brasil de um violador, né? E sobretudo nesse tema da saúde mental, ele também teve um lugar importante para pensar e para repensar políticas. E aí o Brasil foi condenado em vários outros, em outros teve, né, um outro tipo de desfecho, é a solução amistosa. E isso aconteceu em alguns outros, mas nesse ano o Brasil foi mais uma vez condenado, nesse caso que ficou intitulado como o caso dos Santos Nascimento e Ferreira Gomes, que foi um caso de racismo, né, de duas mulheres, dos Santos Nascimento e Ferreira Gomes, são duas mulheres negras que foram preteridas numa seleção de emprego, né, estavam disputando vaga num setor privado de pesquisa em São Paulo. E aí vejam, né, mais uma vez a questão do setor privado e como que isso se transforma num problema do Brasil. Por que que o Brasil violou esses direitos? Porque não acolheu, não respondeu, não julgou e, sobretudo, não mitigou, não assumiu compromissos com a não repetição desse problema que foi um crime de racismo. E aí a condenação foi também de indenização às vítimas, né, essas que são vivas, né? Investigação e julgamento de crimes de racismo, oferta de formação sobre discriminação racial no judiciário, medidas preventivas, né? Sempre nesse recorte aí da interseccionalidade de raça e gênero, que eu acho que é uma abordagem, né? Eu acho que bem contemporânea, né? De compreender as opressões. E aí, uma das questões, né, que apareceu para mim bem no início, né, quando eu estava ainda construindo essa pesquisa, era essa do dinheiro, né? Então, assim, especificamente numa indenização, né? Então, para além do pedido de desculpas, para além do compromisso com a reforma no sistema que oportunizou aquela violação, o que que o dinheiro pode reparar? E aí eu tenho essa fala, né? Essa ilustração que está aqui é da Hilda, que é uma artista que foi nossa aluna em Ciências Sociais também. E eu usei para ilustrar a fala de uma das mães de Altamira que eu entrevistei. Ela disse: a pensão não paga uma sentada nossa na cadeira, numa cadeira daquela do tribunal por causa do sofrimento que causou a nós. Sabe o que é, mana? Você perder um filho que era um pedaço de você e você ter que, de 5 em 5 dias, de 8 em 8 dias, ter que sentar na frente de uma multidão e contar para aquelas pessoas tudo o que aconteceu? Então, esse relato ele fala justamente sobre essa relação entre sofrimento, afeto e o que ela recebeu anos depois de muita luta, que foi a pensão, né? E eu discuto, né, sobretudo nesse caso, o quanto que a indenização ela é menos para aplacar o sofrimento e mais como uma espécie de reconhecimento pela mobilização. Porque em nenhum dos casos que eu analisei, a indenização ela veio sem anos e anos e anos de mobilização. E o fato, né, de mães, familiares, vítimas, familiares de vítimas estarem mobilizados acabava sendo um pouco uma justificativa dessa indenização, como uma pensão, como um dinheiro só, né? Os formatos também variam. E aí, o que que seriam, né, esses pilares, né, da responsabilidade civil sobre os danos materiais e morais? A indenização, essa ideia da distribuição dos danos e a prevenção de comportamentos antissociais. Aí vocês vejam que eu já estou numa outra gramática, né? Porque eu já estou falando mais do âmbito do direito civil, porque essa foi uma transição que eu fiz também de casos de direitos humanos, então dos casos de corte interamericana, de algo que era assim uma violação de direitos humanos, para pensar nessa figura da responsabilidade civil. Porque, como eu falei para vocês, né, eu como pesquisadora todos esses anos, né, eu observo a popularidade das indenizações e eu não estava num primeiro momento interessada, por exemplo, em quem processa uma companhia aérea porque teve o seu voo remarcado, né? Eu não estava interessada nesse tipo de coisa, mas eu comecei a entender que essas questões estão relacionadas porque a mensuração do dano de alguém que perdeu o filho, ela vai ser feita em
função de alguém que perdeu a mala, de alguém que processou um veículo da imprensa porque teve sua imagem indevidamente exposta, né? Então eu comecei a entender que para a base de cálculo existir, né, e isso é feito, né, dentro do campo do direito, eu precisaria entender essas outras questões. Então foi um estudo também que eu fiz sobre essa figura da responsabilidade civil sobre os danos materiais que são facilmente calculáveis, né, ou pelo menos mais fáceis de serem calculados do que os danos morais. E aí eu chego no caso mais recente que eu estudei, que foi o caso mais recente que eu estudei no meu pós-doutorado, que eu já concluí, que foi o caso da indenização do povo Axaninca, que são um povo que vive no Acre, como eu falei, e na década de 80 eles tiveram o território deles, que ainda não era demarcado, invadido por madeireiros que tiraram as madeiras nobres ilegalmente, as madeiras que não eram nobres, eles deixaram apodrecer. E quando eles entraram com o equipamento para fazer a derrubada, né, dessa área, os animais de caça fugiram, as aves fugiram, os indígenas ficaram perturbados. Eram mais de 20 pessoas que entraram na terra indígena para fazer essa ação. Então, eles acabaram com as festas tradicionais e eles cometeram crimes sexuais contra as mulheres. Então, foi assim um conjunto de problemas que o povo Axaninca lidou, um conjunto de crimes, né, que o povo Axaninca lidou durante 5, 6 anos ali na década de 80. E é só em 1996 que esse caso foi atendido, né, digamos assim, pelo Ministério Público Federal da primeira região, né, que é a região que atende o Acre, e foi proposta uma ação civil pública de indenização por atos ilícitos contra duas madeireiras, né, que eram essas empresas privadas que atuavam na região, mas que tinham fortes conexões com o poder estatal, o poder público, né? Então, a empresa era do prefeito de Cruzeiro do Sul, cujo irmão tinha sido governador do Acre, né? E aí, como eu também sou uma pesquisadora que eu venho do campo de estudos do Estado, eu comecei a ver que essas indenizações por violação de direitos humanos que o Estado brasileiro pagava, ela tinha muitas conexões com a questão das empresas, que era algo que eu já tinha visto também quando eu estudava Belo Monte, né? Então, Belo Monte era uma obra pública feita por empresas privadas, né? Então, eu reformulei a pesquisa nesse ponto para compreender essa questão mesmo das empresas como violadoras. E um dos casos que eu mencionei, que é esse aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas é o caso Exu. Exu foi um dispositivo produzido pela empresa Bayer, que deu diversos problemas nos corpos das mulheres que tiveram esse dispositivo. Então, também é uma empresa. É, E aí, foram contratadas duas antropólogas, foram destacadas, na verdade, uma socióloga e uma antropóloga da FUNAI para fazer o laudo. E elas atestam, né, que houve inquestionavelmente danos morais e elas começam então a descrever esses danos morais e arbitrar o valor. O valor finalmente pactuado foi 20 milhões de reais e não foi uma condenação, foi uma conciliação promovida por essa Câmara de Conciliação e Arbitragem da Advocacia Geral da União. Então, veja, a mais alta instância do Estado, a AGU, por meio da sua Câmara de Conciliação e Arbitragem, foi produzir essa mediação entre os madeireiros, seus representantes, né, legais, os indígenas Axaninca e seus representantes legais. E esse é considerado um caso de sucesso. Eu entrevistei todas as partes, os advogados das partes, eu entrevistei os Axaninca, eu entrevistei o conciliador, quando eu estava lá em Brasília fazendo essa pesquisa, e todo mundo acha que foi um bom acordo, que foram esses de 20 milhões. E até então, eu já fazia essa pesquisa há quase 10 anos, eu nunca tinha visto uma indenização no valor tão elevado, né? Então, assim, caso de chacina, casos assim de violência que a gente considera brutal, né? As indenizações não tinham chegado a esse valor e isso vai ter efeito nas conclusões que eu vou chegar já já. Então, o que eu pensava, né, assim, era qual o valor desse dano, né? Quando a gente fala na vida
física, mas numa vida cultural, numa vida moral do sujeito, né? A gente está falando, nesse caso não se tratou de um genocídio, mas a gente teve genocídios no Brasil que foram também denunciados e o próprio dano ao meio ambiente. Desses 20 milhões, uma parte não foi direto para os Achaninca, foi para um fundo de direitos coletivos e difusos, se eu não me engano o nome é esse, justamente para tentar reparar o meio ambiente, sendo que o meio ambiente, quem tinha reparado tinham sido os Achaninca, né, que são excelentes conhecedores do seu território, preservadores, né? Então esse ambiente já tinha se recomposto ao longo de todos esses anos. E aí, lendo, né, e ouvindo, né, então uma parte bibliográfica e uma parte empírica, né, eu considerei esses três elementos que são os mais recorrentes, né, quando se fala numa indenização ou numa indenização justa. O primeiro é a capacidade econômica do ofensor e das vítimas. Então, nesse caso dos Achaninca, eu não posso dizer que eles são pobres porque eles são indígenas, né? Eles estão fora dessa nossa lógica capitalista na maior parte dos sentidos, não em todos, né? Mas digamos que eles não tinham a mesma capacidade econômica dos madeireiros, né? Então essa assimetria ela foi colocada por aqueles que estavam envolvidos tanto na ação civil quanto depois na conciliação. As indenizações também precisam ter um caráter punitivo, pedagógico e compensatório, que são coisas muito distintas, né? Então, elas precisam punir o ofensor, elas precisam ensinar ao ofensor que não se pode ofender, não se pode cometer ilícitos e compensar minimamente o que as vítimas sofreram. E nesse sentido, esse tema me interessa também bastante, né? Que é tentar pensar como que essa indenização é calculada. E isso, como eu já adiantei para vocês, né? Isso é feito por comparação, proporção e equivalências. No caso dos Achaninca, como eu falei, quem fez esse laudo antropológico, né, foram funcionários da FUNAI e elas não tinham muito parâmetro, elas pegam duas situações. Uma situação que tinha sido a indenização de outro povo indígena, se eu não me engano, os Paracanã, que tinham sido também deslocados, né, o que não é possível fazer, mas esses indígenas foram, e ela pega aquele cálculo desculpa, ela pega aquele valor, divide pela quantidade de indígenas, ali tem uma média e aplica isso aos indígenas Axaninca. E a outra forma foi pegar um caso que era recente na época, né? Isso aí a gente está falando anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000. Uma jornalista tinha processado um veículo de imprensa porque sugeria que tinha fotos dela nua dentro da revista e não tinha, né? Nem era ela. A revista errou ou usou de má fé, né? Para, enfim, ser sensacionalista. E ela processa a revista e ela ganha, né? A indenização ficou pública, foi uma quantidade significativa. E aí as peritas argumentam: se uma jornalista processou um veículo e ganhou esse valor, o sofrimento dos Achaninca foi muito maior. Então não estamos diante de uma quantia exacerbada, majorada, ela defende, né, as duas defendem o valor que elas propuseram, que não era ainda esses 20 milhões, isso porque aí correram juros, né? Esse foi o valor finalmente pactuado. A expectativa era que os Achaninca receberiam 80 milhões, assim, mas não se pode dizer que 20 é um valor inexpressivo. E aí, como eu falei, né, a pesquisa é feita por estudos de caso, né, assim, a forma empírica que eu penso, mas através desses casos e por meio desses casos, eu analiso processos. Então, eu analiso o processo de invasão de terras indígenas, de violação territorial, eu analiso processos de desrespeito ao corpo das mulheres. Por trás disso, tem uma série de processos que eu busco analisar e a gente então fala, né, de casos singulares e de problemas coletivos, né? Então, para a gente compreender esses casos e para que eles se tornem algo indenizável e reparável, com o compromisso da não repetição, por exemplo, o caso da Damião Ximenes, ele não tinha como se repetir da mesma forma porque a vítima morreu. Né? Mas para evitar que outros casos Damião ocorressem, né? Ou seja, um paciente psiquiátrico que seja maltratado, agredido e que venha a falecer dentro de uma estrutura pública, né?
precisa haver esse compromisso com a não repetição. Então aí a gente está diante de problemas coletivos. E nesse momento, né, essa questão do racismo, ela é materializada na minha pesquisa, né? E isso tem uma orientanda minha de mestrado que está estudando especificamente esse caso contra o Banco do Brasil. É a Vânia, estudante do PPCIS, que é um grupo de 3 historiadores fizeram um estudo sobre a atuação do Banco do Brasil em relação à escravização de pessoas depois da proibição do tráfico de pessoas. Então, havia um tempo em que essa questão era legal, né? Então, esses historiadores não fizeram um estudo sobre isso. Eles fizeram, uma vez proibido, o Banco do Brasil lucrou e seguiu lucrando com a escravização. Isso porque pessoas eram pensadas e eram tratadas como propriedades, né? Então, no caso de uma dívida não saldada, era o que? O Banco do Brasil apreendia as posses das pessoas. Então, apreendia móvel, lençol de linho, carro e apreendia pessoas escravizadas. O Banco do Brasil detinha um depósito público em que essas mercadorias e pessoas acabavam ficando, né? Então, esse foi um dos indícios que esses historiadores utilizaram. E a venda de pessoas, ela gerava impostos. Então, eles calculam que chegou a ser 10% da receita do Brasil todo, né, do dinheiro do Brasil que circulava no Brasil, tinha a ver com impostos pela venda de pessoas escravizadas. Então, o argumento deles teve muito dinheiro, o Banco do Brasil lucrou muito e esse Banco do Brasil é o mesmo, né? Então, o Banco do Brasil precisa reparar e restituir tudo isso que foi lucrado com o tráfico transatlântico de pessoas africanas. E os historiadores, né? Alguns são esses, né? O Pessoa, Pena e a Marta Abreu, eles entendem que isso é um movimento inédito de reparação no Brasil, e de fato né? Então, processar um banco. A Caixa Econômica também está respondendo por outras questões hoje em dia. E houve uma audiência pública no âmbito desse inquérito civil, e eu percebi que hoje faz exatamente 2 anos, foi 18/11, né? No marco, né? Da semana, né, de combate ao racismo, enfim, essa semana e às vezes o mês, né, Novembro Negro, que a gente utiliza, né, para refletir, para pensar sobre essas questões, foi quando foi realizada essa audiência que foi na quadra da Portela. O procurador do Ministério Público Federal deu uma entrevista, né, para mim e para a Vânia, ele falou muito disso, e esse processo então está correndo. Os diferentes ministérios foram chamados para falar, né, sobre isso, e eu coloquei aqui um trechinho de uma parte desse estudo dos historiadores. Os africanos escravizados desembarcados na costa brasileira foram não só a mão de obra fundamental nas lavouras e atividades domésticas e urbanas, como também um importante instrumento financeiro, tanto para seus proprietários quanto para as instituições bancárias que despontariam a partir da década de 1850. E aí eles apresentam todos os dados. Então, esse é um estudo que, vejam, da mesma forma, ele é um caso. Ele é o que o Banco do Brasil lucrou com o tráfico transatlântico. Mas, ao mesmo tempo, ele fala de um processo, e nesse caso, o que tem me interessado é que é o processo mais penoso da história do Brasil, né? A questão da escravização de pessoas, os efeitos do racismo, inclusive na não contratação de pessoas negras, que é um outro caso que o Brasil já foi condenado, que eu falei para vocês, né? Então, através, né, de uma situação de casos cronologicamente demarcados, né, a gente pode pensar a reparação histórica num sentido muito mais amplo e muito mais complexo, e, consequentemente, isso dá para a gente a dimensão do tamanho da complexidade de pensar essa reparação. E aí, dos caminhos imprescindíveis para reparação, como entende, né, esse procurador, né, do Ministério Público Federal, a gente teria restituição, compensação, né, que aí a gente fala da parte financeira, mas não só, reabilitação, satisfação e garantia de não repetição. Então, é garantia de não repetição, claro, né? Se fala da não repetição de tráfico, de escravização de pessoas, ou mesmo do trabalho análogo à escravidão, mas a gente fala também de todos esses efeitos, né, nefastos do racismo na sociedade brasileira.
E aí, essas foram as propostas que emergiram dessa audiência pública e da atuação que o Ministério Público Federal tem feito, né? Então, eu achei elas bem interessantes. Interferência direta na redução de desigualdades sociais e raciais, política de crédito a juro baixo ou juro zero em favor da população negra. Eu tive semana passada num evento em Belo Horizonte em que uma das propostas foi. é, Deixa eu ver aqui que eu tenho três coisas no chat. Tá, não era nada para mim, não. É, uma das propostas desse evento em Belo Horizonte foi perdão da dívida de descendentes de pessoas escravizadas, né? Pessoas afro-brasileiras, né? Eu achei bem interessante para pensar que a forma como, né, esse endividamento se produziu remonta a esse momento histórico, né? Então, em que a escravização tornou-se legal, o Brasil continuou produzindo tráfico transatlântico, né? E essas pessoas simplesmente foram deixadas à própria sorte. Então, essa também é a origem desse processo de endividamento. Então, bom, apoio na titulação e estruturação de comunidades quilombolas, a questão territorial, assim, ela é bem forte, a moradia, o acesso à terra e ao território, formação de estudantes negros e negras e preparação para concursos, né? O que tem a ver com políticas afirmativas, como a gente tem a política de cotas, né? Achei que essa foi, né, Diego, você que está estudando isso, uma afirmação, uma reafirmação importante desse caminho que em algum momento também foi adotado, né, de pensar que políticas afirmativas são políticas reparatórias. E aí, já partindo para as conclusões provisórias, né, eu acho interessante, né, pensar na relação entre o valor da indenização e essa capacidade reparatória. Por quê? Porque nas pesquisas anteriores, né, um dos casos que eu acompanhei, que eu não falei aqui, foi um massacre, não, acho que eu botei sim naquela lista, foi um massacre que teve num presídio em Altamira, que só é menor do que o massacre no Carandiru, foram mais de 100 pessoas mortas, sob a custódia do Estado, e a proposta de indenização foi R$ 15.000. Eu nunca tinha visto uma indenização tão baixa, acho que teve a ver, né, assim, com o perfil das pessoas, né, e o lugar social que as pessoas encarceradas, né, privadas da liberdade têm nesses espaços. E ainda assim, esse valor não foi pago naquele ano, depois foi, mas naquele ano não foi pago porque era um ano eleitoral e o governador do estado do Pará estava interessado na reeleição e sabia que isso ia ser contra a reeleição dele. E muitas outras pessoas e familiares que eu entrevistei colocavam na indenização uma expectativa de justiça, uma expectativa de direitos, mas faziam sempre muita questão de dizer que aquele valor não ia reparar, como aquele trecho da Dona Carolina que eu citei, né? A pensão não paga uma sentada, não paga um sofrimento, e em geral essas indenizações elas são de baixo valor. O que tem a ver com com o próprio princípio do direito, né, que é desigual, por definição, né, que é pensar a capacidade econômica da vítima. Então, é o próprio direito, é a própria normativa dizendo: se você é pobre, a sua indenização vai ser menor. Se você é rico e você sofreu um aborrecimento, não conseguiu pegar seu voo, você é um juiz, a sua indenização vai ser maior porque você é uma pessoa com outro status na sociedade. E antes de eu fazer esse estudo de caso sobre os Achaninca, eu tinha uma questão, né, que não era bem uma hipótese, mas assim, talvez fosse um incômodo. Só um minutinho. Fosse um incômodo e fosse um pressuposto que essas indenizações de baixo valor, elas acabavam por renovar a violência. Era mais uma dimensão da violência, ou uma indenização que era pactuada e que não era paga, né? Ia sair na forma de precatório, o precatório demora anos para ser pago, né? Então, assim, eu acompanhava essas coisas com incômodo e pensava que, bom, isso então é uma nova violência, porque isso é uma nova reinscrição da subalternização dessas pessoas, né? Então você teve seu filho assassinado em comunidade, você teve seu filho assassinado pela polícia, seu filho vale 40 mil, seu filho vale 80 mil, seu sofrimento, sua luta vale tão pouco, né? Que é isso, não compra uma casa
ao mesmo tempo que as pessoas faziam com dinheiro quando recebiam, era de fato uma maneira de mudar de vida. Então, compravam casa fora da favela, abriam um comércio, né? Contratavam um plano de saúde, contratavam um serviço privado de atendimento psicossocial, né? Essa questão dos usos do dinheiro também me interessou um pouco. E aí, quando eu estudei esse caso Zachaninka, eu percebi que eles não tinham se sentido violados, mesmo que tivesse aquela expectativa de 80 milhões, que em algum momento foi foi aventada, e eles receberam 20, aquilo não tinha sido uma violação, porque não era o valor irrisório. Esse valor de 20 milhões esteve à altura do que é o povo Axaninca hoje em dia, que são conhecidos preservadores, preservacionistas do território deles, né? Eles dão palestras, eles oferecem cursos, né? Então, assim, essa mudança na trajetória deles, né? O reconhecimento teve um efeito sobre o cálculo da indenização. Então, acho que enquanto a gente pensar, né, enquanto as indenizações forem praticadas com valores baixos, a chance da violência se repetir é bastante. Mas um valor que seja considerado satisfatório, ela de fato tem esse componente da reparação que eu até então não tinha enxergado, porque são esses casos de indenização muito baixos. E por fim, né, transformações recentes no cenário dos direitos humanos, nesse sentido de pensar o quanto que o acesso a direitos ele está mediado pelo que a gente chama das interseccionalidades, né? Então, os marcadores de raça, de classe, de território, né? E a forma como acessar direitos hoje em dia parte muito pela questão da vítima, né? Pela questão do sofrimento. Então, você acessa uma política a partir disso, então fecho, né? Recuperando aqui o que eu falei para vocês, né? Dessa PEC da reparação, que, como eu disse, tem essa proposição aí pelo União e pelo PL, depois foi endossada, apoiada, né, por políticos de outras formas, né, de afinamento partidário e tudo, nesse sentido de pensar que a reparação ela é devida e que ela pode concorrer para a promoção da igualdade racial, mas que para isso, né, então, ao mesmo tempo a minha posição de pesquisadora, né, assim, acho que eu reconheço uma transformação e valorizo essa transformação, mas também sempre fico com aquela pulga atrás da orelha, com aquela problematização para pensar, então, bom, mas então a gente vai naturalizar esse processo de reparar direitos violados, porque muito pouco do que seria esse compromisso com a não repetição efetivamente tem sido implementado, né? Então, embora seja parte do compromisso geral a não repetição, quantas chacinas a gente está vendo, quantos massacres a gente está vendo, quantos casos de racismo a gente está vendo e insistindo na via da reparação, que é devida, mas talvez tirando um pouco a atenção, né, ou talvez naturalizando que as violações vão ser reparadas sem o mesmo esforço, né, talvez para que essas violações não ocorram. Então é isso, assim, sempre também, né, essas conclusões, essas perspectivas em aberto. Aí meu e-mail, quem quiser escrever, perguntar alguma coisa. E aí estou à disposição, Diego, quem estiver assistindo. Maravilha, Paula. Agradeço, ótima exposição, assunto muito pertinente, muito interessante mesmo. Vou abrir para o debate, já vi que tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver o chat. É, Ó, quem Juliana que está mais aqui, Juliana fez esse componente da pesquisa do Exu, não sei se ela já estava na sala quando eu falei. Se quiser falar também, Ju, fica à vontade. Eduarda Tamati também me orientando do doutorado, estuda uma questão importantíssima e também novidadosa, né, que é a indenização por abandono afetivo. Respondo aqui a questão do Caio, ou fica à Diego? vontade, pode responder, Paula.
Olha só, ele disse assim: boa tarde, me chamo Caio Luiz, sou aluno do projeto EJA do CAP-UERJ, sou aluno do ALAS. Eu dei uma lida em um livro chamado Mobilidade Antirracista, e esse livro me fez reparar em como o serviço privado que opera o transporte público aqui no Rio de Janeiro causa ferimentos à população mais carente no Rio. Se encaixa nesse assunto, falta de reparação e indenizações negociadas de maneira nefasta. Caio, quando a Marielle estava, né, à frente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, eu fiz uma entrevista com ela por todo o protagonismo, né, que ela teve em casos, no atendimento aos familiares de vítimas. E naquele momento, isso foi 2015, talvez, naquele momento eu estava interessada justamente em compreender o que que o Estado ou o que que uma comissão de direitos humanos classificava como uma violação ou como uma não violação. E era relativamente recente, eu não sei se vocês vão lembrar, uma imagem que viralizou de um funcionário, eu acho que da ferrovia, né, da Supervia, que ele estava com um cinto batendo nas pessoas para elas entrarem no trem, né? Isso assim foi um choque naquela época, isso era mais ou menos recente. E aí essa foi uma pergunta que eu fiz para Marielle, né? Se o ônibus lotado ou não esse caso específico, né? Mas um transporte cheio que, enfim, produz, né, diversos efeitos sobre a saúde e sobre a dignidade, né, das pessoas usuárias, se poderia ser concebido como uma violação. E aí a resposta que ela me deu, acho que foi muito nesse sentido que eu tenho trabalhado até agora, que é pensar casos e processos, porque o que ela me disse era, não, um ônibus cheio, a gente não vai pegar como um caso para pensar, para, enfim, trabalhar ele na alergia, a menos que seja um caso, por exemplo, esse caso, né, que eu falei que era recente na época, ou alguém que morre, como já aconteceu também na Supervia, ou algo assim que chame muito atenção naquele momento. E aí eu percebi que no campo dos direitos humanos, não é à toa, né, que eu faço estudo de caso, porque o campo dos direitos humanos opera através de casos. Esses casos, claro, eles têm por trás deles processos, como eu estou argumentando aqui, né, mas é como se a gente precisasse de um nome, de um CPF, de uma vida, de um rosto, a gente precisasse de uma singularidade, de uma pessoalidade para conseguir alcançar questões que são gerais, problemas que são públicos, né? Então, eu acho que esses efeitos, né, como eu falei, sobre a saúde, sobre a vida, sobre a dignidade, né, assim, os defensores de direitos humanos, as pessoas que operam, concordariam com isso. Mas daí a que isso possa se tornar, né, uma matéria de denúncia, é preciso haver algum caso, porque é assim, né, que esse campo opera. E é isso, né? Acho que isso é parte dessas contradições que eu venho estudando também. Aí tem também o comentário da Eduarda, que é da pesquisa que ela está realizando, né? A gente trocou rapidamente sobre isso, né, Eduarda, que o pedido de indenização nasceu na pauta legislativa. Então, eu acho sempre que mais ou menos, porque quando um assunto ele nasce no legislativo, ele teve uma articulação anterior. E essa articulação quase sempre passa por movimentos sociais, como, por exemplo, a PEC da reparação. Né? Então, poderia dizer, é uma PEC, ela nasceu no legislativo, é uma PEC do legislativo, mas o que que a gente tem de acúmulo por trás disso? Quando a gente lê a justificativa do projeto de lei, da PEC, de qualquer coisa, né? Quais são essas forças que estão ali? Então, até o momento, eu ainda não consegui parar para tentar entender essa correlação de força, a atuação dessas pessoas do União e do PL, né, que se articularam para propor, e a articulação que fizeram também com outros parlamentares, mas eu acho que o fato de ter nascido no legislativo não inviabiliza ou não deveria, né, nublar essas outras relações e articulações de movimentos sociais, de movimentos familiares. Outro exemplo, a indenização dos familiares do Zika vírus, né? Também foi uma batalha no legislativo, no executivo, mas que também parte da mobilização dos familiares.
Bom, se mais gente quiser perguntar, pode escrever no chat, pode também abrir o microfone, né, caso deseje, prefira. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta, Paula, Sim. mais relacionada ao meu tema de pesquisa, né, que é o debate sobre política de cotas universitárias. E um dos argumentos, né, mais fortes entre os defensores é justamente a ideia de reparação histórica, né? E foi algo muito criticado pelos refratários da política de cotas, né? Uma das argumentações principais, né, a respeito desse tema é que não era possível captar quais seriam, né, as pessoas afrodescendentes que teriam sido prejudicadas pela escravidão por ter sido um período histórico muito distante do período que a gente está hoje, né? Uhum, Eu não sei em que medida assim isso dialoga com o que você trouxe para a gente, mas eu vi agora você falar, né, que a gente precisa às vezes de um CPF, de um uhum, caso específico para poder problematizar algum fenômeno social, né? E eu fiquei pensando muito nessas argumentações, né? Tem a coletividade, tem a população afro-brasileira, uma série de dados, né, uma série de pesquisas que comprovam que há uma desigualdade de oportunidade muito grande, né? E, ao mesmo tempo, há uma dificuldade de reconhecimento por parte da sociedade brasileira, né? Muito por conta do mito da democracia racial, por exemplo, que dificulta esse reconhecimento. Queria saber, se isso aparece, né, em um dos seus estudos de caso e em qual medida isso dialoga com a sua experiência dentro de campo, assim. ótimo. Então, dialoga muito. E aí, Diego, como eu falei, eu não tinha assim muita leitura sobre a política de reparação dentro dos movimentos negros, né? Isso é alguma coisa que eu vim estudar mais recentemente. Fui nesse evento semana passada lá em Belo Horizonte, que foi bem interessante. E aí, o que eu compreendi é havia projetos de lei, então teve Paulo Paim, do próprio Abdias do Nascimento, né, de reparação que envolviam pagamento, envolvia assim, teve cálculo, né, que era para pagar para as pessoas, né? Então esse é um formato da indenização e aí é isso, né? Imagina essa complexidade, né, de quem está dentro, quem está fora. E uma coisa importante também, que eu acho que eu não dei a devida ênfase, né, é que eu falei que essas indenizações vêm sendo disseminadas enquanto política de direitos humanos. Então, assim, na linguagem popular, tem indenização sendo paga a rodo, né? Justamente porque o Estado é um violador, um grande violador de direitos humanos. Ao mesmo tempo, elas precisam ser significadas como exceção. Então, é esse imbróglio, né? Assim, eu acho que é essa contradição constitutiva no que se refere à indenização, né, de descendentes de escravizados, né? De pensar como é exceção, se é a maioria quantitativa da população, como calcular quem está dentro, quem está fora, né? Então, acho que toda essa dificuldade, essa complexidade fez com que nenhum desses projetos de lei que aconteceram, né, nas décadas, sobretudo nas décadas de 80, entrando na década de 90, eles não foram para frente como tais, né? Então, o cálculo que foi apresentado num dos projetos de lei não foi à frente. O projeto de lei foi retirado, um deles, né, pelo próprio Paulo Paim, se eu não me engano. O que foi para frente nesse contexto? A discussão sobre a política de cotas, né? Então, aí eu entendi o quanto que esse debate e o evento em Belo Horizonte ele foi muito nesse sentido também, que é uma coisa assim, políticas públicas. Vamos exigir políticas públicas. E eu tenho uma relação ambígua com isso, porque política pública já é um compromisso do Estado. O Estado já tem que mitigar as desigualdades, o Estado já tem que fornecer política de crédito, o Estado já tem que garantir habitação e saneamento básico. Então, colocar isso na conta da reparação, eu não sei, eu fico pensando assim que um fundo, digamos, essa PEC, né, para constituir um fundo de reparação. Aí o fundo de reparação do Estado, ele vai financiar o próprio Estado. Olha que coisa complexa, né? E aí o que eu penso seria uma proposta super interessante que eu ouvi nesse evento, acho que eu já comentei aqui, seria abolir as dívidas de descendentes de escravizados, né? Então é isso. Por que essas pessoas estão endividadas, né? E aí esse crédito na mão de banco, né? Então a gente tem ação do Banco do Brasil, tem ação contra a Caixa. Eu não falei da ação contra a Caixa, mas a Caixa recebeu na expectativa, né, de pessoas escravizadas serem alforreadas, as pessoas depositaram dinheiro.
As pessoas escravizadas depositaram dinheiro que nunca foi devolvido. Aí, diferente do Banco do Brasil, a Caixa disse: precisaremos de 20 anos para disponibilizar a documentação. E a gente sabe, né, como a administração dos tempos, né, ela é uma estratégia de gestão, né, é protelar uma demanda histórica e tudo mais. Então, eu não sei, fazendo essa pesquisa, né, eu vejo o quanto existe um peso moral da indenização e o quanto, pensando assim, até em algo que poderia ser radicalmente diferente, mas não é, por exemplo, Bolsa Família. O quanto que o Bolsa Família incomoda. Por quê? Porque ele é um programa de transferência de renda para a mão do pobre. E o pobre na ideologia, né, racista, na ideologia machista, o pobre, sobretudo a mulher pobre, ela não pode ter dinheiro. Ela vai botar unha, ela vai botar cílio, ela não sabe usar esse dinheiro. Então, o problema da reparação e o problema da indenização é quando a gente pensa transferência, porque política pública, quem vai ser contra política pública, né? E eu fico pensando que talvez esse seja um tema que a gente devesse apoiar, continuar apoiando a política de ação afirmativa, porque é um compromisso do Estado, mas eu gostaria de pensar coisas em que o dinheiro tivesse tematizado mais centralmente, porque eu acho que aí é que está um certo imbróglio e é aí que a sociedade brasileira, né, racista, machista, etc., ela se apresenta como tal. Tem uma questão do Jamal aqui. Maravilha, Paulo. Queria te perguntar se, além da indenização financeira, existe algum movimento de reparação voltada para que não existam novas vítimas, como um coletivo ou fortalecimento de uma política pública que se adeque às demandas sociais dos perfis dessas vítimas, que me parecem ser, em sua maioria, os homens negros periféricos. Então, Jamal, eu acho que existem vários projetos, né? Assim, vários projetos de Estado, vários projetos socioassistenciais e vários projetos de ONG, por exemplo. Existe umas pesquisadoras UF, inclusive da UERJ também, que tentam prover a reparação psíquica para familiares de vítimas de violência, né? Nesse caso, pensando sobretudo as mães, as mulheres, mas enfim, familiares de maneira geral, porque esse é um serviço que o Estado não oferece. Então, veja, numa chacina, né, numa dos casos que eu estudei, a chacina da Nova Brasília, né, tinha indenização, né, então, reparação econômica, pedido de desculpa que não teve, e aí tem, tipo assim, reparação simbólica, como, por exemplo, colocar o nome das vítimas ou o coletivo das vítimas numa praça, numa quadra de esporte. A gente pensa que isso é simples, essas são das dimensões mais difíceis de serem cumpridas, sobretudo a gente falando em estados, o nível estadual, né, da unidade federativa. Então, assim, acho que existem vários desses projetos e dos próprios movimentos sociais pensando o que eles querem enquanto propostas, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que ainda é muito é, dilemático, talvez, né? Ainda é muito complexo, né? Pensar numa compensação financeira. E eu acho que essa dificuldade acaba moldando outras lutas que são importantes também, né? Que já estão sendo feitas. Obrigada pelas perguntas. Maravilha, Paula. Agradeço. Se a gente não tiver mais nenhuma questão, acho que a gente já pode ir encaminhando para o final aqui da nossa atividade. Alguém mais deseja perguntar? Só lembrando, pessoal, quem quiser o certificado, né, da atividade, eu já deixei o link aqui no chat, mas eu vou reforçar, vou mandar mais uma vez, tá? Só preencher o formulário que a gente envia posteriormente. Paula, acho que a gente pode ir encaminhando para o fim da nossa atividade, tá? Agradeço imensamente pela sua disponibilidade, pela excelente exposição no dia de hoje. Foi uma atividade maravilhosa, assim, acho que você tocou em pontos muito, muito pertinentes, assim, que às vezes passam despercebidos, né? A gente, quando pensa em reparação, não tem ideia da dimensão de quantas frentes tem, né, dentro dessa mesma temática, de quantas nuances a gente pode explorar a partir disso, e acho que a sua exposição foi muito bacana nesse sentido, né, de mostrar a complexidade desse assunto, dessa temática tão relevante, né, para a gente nos dias de hoje.
E no mais é isso, agradecer, tá? Obrigado pela presença e pela ótima exposição no dia de hoje. Muito obrigada, Diego. Obrigada também ao Wallace, né, que entrou e teve que sair. Foi ótimo ter dialogado com vocês, ter respondido as perguntas e contem comigo para outros projetos futuros. Obrigado, gente. Agradeço os Obrigada participantes também a todo mundo que também. veio, que fez pergunta. Exato. E acho que a gente pode encerrar a nossa gravação aqui, que tá ótimo, Tá bom. Tchau, tchau, tá? então. Obrigado, gente. Tchau, tchau.